Pois é, que bom. Sábado, mais um sábado, mais um momento especial. Eu quero repetir esse assunto porque estava falando aqui antes de abrir a gravação. E é bom que as pessoas também que estão acompanhando agora, na hora dessa gravação, ou que vão assistir depois, também participem dessa informação. Estava lembrando do texto do Apocalipse, quando fala que Jesus nos convida a sentar à mesa. E o irmão Zarur, explicando aquela passagem do Apocalipse, ele diz assim: se a gente se dignar em sentar à mesa, né, ele fala assim, ele não nos pede que coloquemos a mesa, ele coloca a mesa. Quando a gente para estudar, quando a gente para ouvir todas essas informações do Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade é o que se pode considerar de mais direto, os Espíritos de luz integrados 100% com o Cristo. Então, temos aqui a mesa farta, né? E aí ele diz assim, se a gente se dignar a sentar à mesa, ele, Jesus, coloca os ingredientes, esses ingredientes que vêm para a nossa alma, que satisfaz a nossa alma. É a luz, o conhecimento. Então o irmão Zarur diz assim, você já imaginou você sentado à mesa e Jesus te servindo? Será que você não ouve esse chamamento? Será que o teu coração é tão duro que não é capaz de ouvir isso? Está lá nas explicações do Apocalipse. Então, quando a gente para fazer um trabalho dessa natureza, depois você vai lá lendo uma matéria daquela, você fica olhando o que é que nós estamos aqui todo sábado, né, sentado a essa mesa sagrada, uma mesa farta de luz, de esclarecimento, de coisas saudáveis, coisas magníficas que cura a nossa alma, que nos alimenta espiritualmente, que nos dá um rumo, que nos dá luz, razão para viver e luz para que a gente possa caminhar. Entendeu? Eis aí Jesus colocou a mesa, e cada um de nós, isso aqui não é uma condição aqui desta sala, não é um privilégio desta cidade nossa, não é um privilégio meu ou de vocês aqui, é um privilégio deste planeta. Jesus coloca essa mesa para este planeta, mas se o planeta não quer ouvir, vai perdendo a oportunidade de sentar à mesa e se alimentar. Jesus, por isso que o irmão Zarur fala assim, você já imaginou Jesus ali te servindo na mesa? Você sentado à mesa e Jesus te servindo? Eu não entendo que haja outra mesa ou que haja outra circunstância diferente. Não estamos criando aqui uma situação, estamos apenas observando. Entendeu? Sentar à mesa é ir de encontro, é fazer. Por isso que ele fala, se você se dignar em sentar à mesa, nós apenas temos que aceitar, compreender a importância e se sentar a essa mesa. E aí as coisas vão andando, vai abastecendo a nossa alma, vai dando assim uma alegria de viver, mas vai dando uma luz para que a gente possa caminhar no meio de todas essas confusões que vão disparando no dia a dia, né? Vamos então pedir para Jesus e agradecer ao mesmo tempo essa mesa farta. Pai que está no céu, santificado, Senhor, seja teu santo e bendito nome. Venha até nós o teu reino, o teu domínio, o teu governo, o teu amor. Venha a nós o teu reino. E que nós, Senhor, saibamos fazer tua santa e bendita vontade, aqui nesta terra, assim como ela já é feita no céu. O pão nosso,
o alimento da nossa alma, a luz da nossa vida, dai-nos, Senhor, diariamente. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação e erros. Livra-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para nos livrar de todo o mal. Por isso é que nós Te agradecemos, que a Tua paz e que a Tua luz esteja com todos nós, indistintamente com todos nós. Que assim seja. Pois é. Deixa eu tomar mais um golinho aqui do chá que a Bruna. A Bruna trouxe. Então, o assunto de hoje, os dois textos que nós vamos fazer hoje, é Fenômenos da Natureza, capítulo 1. Depois vamos passar também para o capítulo, vamos ver se a gente consegue fazer também o capítulo 2. Fenômenos da Natureza. Pergunta: muitos estudiosos querem saber como conciliar a ação dos espíritos na produção do fenômeno das tempestades e, por conseguinte, os naufrágios que ocasionam, num instante fatal, a morte de certas pessoas, como termo de suas provações terrenas, com as terrenas, deveria ter um ponto aqui, ó. Com as descobertas pelas quais a ciência, de antemão, determina o lugar e a época dos fenômenos meteorológicos. É que isso leva muita gente a não ver nas tempestades, veja só, é que isto leva muita gente a não ver nas tempestades e nos naufrágios. Por que junto com esses fenômenos da natureza aqui, que fala aqui tempestades e naufrágios, por que nós não vamos colocar aqui epidemias? Mesma coisa. Se perguntasse hoje para o Espírito da Verdade, e no caso das epidemias, ele falou, a explicação é a mesma. A explicação que nós vamos dar para você é a mesma. Né? Quando se trata aí, já que está se discutindo uma enorme epidemia, certo? Veja só. É que isso leva muita gente a não ver nas tempestades e nos naufrágios mais do que a ação de uma força cega e necessária, enquanto na morte dos naufrágios não vê senão a obra daquilo que chama de acaso, negando assim a intervenção de Deus e a ação dos espíritos por ele prepostos ao uso, ao emprego, à execução e à aplicação das leis naturais e imutáveis a que estão sujeitos os variados fenômenos da natureza. Que nos diz sobre isso o Espírito da Verdade? É a pergunta. Formular a pergunta. Eu quero puxar a página da semana passada aqui. Vamos ler só o texto do Evangelho. Vamos ler só o último aqui, o Lucas aqui. Como é que estava narrado lá? Para a gente recapitular, porque depois desses textos do Evangelho, veio aqui, né? Houve uma resposta, depois veio Fenômenos da Natureza 1, depois 2, depois 3, depois 4. Tem 4 perguntas sobre o mesmo assunto. Então vamos recapitular do Evangelho. Certo dia, tendo entrado numa barca com os discípulos, Jesus lhes disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto faziam a travessia, ele adormeceu. E grande ventania se desencadeou sobre o lago, enchendo d'água a barca, a ponto de todos e pondo todos em perigo. Os discípulos se acercaram dele e, despertando-o, disseram: Mestre, sossobramos, quer dizer, estamos morrendo afogados, estamos sucumbindo. Né? Jesus, levantando-se, falou
ameaçadoramente ao vento e às ondas agitadas. Tudo logo cessou e reinou grande calma. Então Jesus lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e admiração, perguntavam uns aos outros: quem será este que dá ordens aos ventos e às ondas e é obedecido? Hoje, já bem mais claro do que era no passado, já podemos até dizer que temos uma resposta suficiente. Né? Quem é este? É Jesus, o Cristo, o governante do planeta Terra. Aquele que governa o planeta Terra antes da existência do planeta Terra. Antes, ele disse, antes que houvesse Abraão, eu sou. Eu sou antes que houvesse terra. Palavras de Jesus. Entendeu? Jesus tem autoridade para definir quem ele é, o que é este planeta, quem somos nós, certo? Definiu claro e limpinho. Mas aí vem uma pergunta aqui, quando a gente fala aqui dos acontecimentos, vamos prestar atenção, vai falar aqui sobre a questão de morrer muitas pessoas num lugar só, que é o caso de uma tempestade, o caso de um naufrágio de um navio, o caso de pessoas que morrem dentro, como vai aparecer nos textos seguintes aqui, morrem muitas pessoas dentro de uma mina de extração de minério, né? Ou, hoje no nosso tempo aqui, né, uma queda de avião aí, morrem muitas pessoas ao mesmo tempo, mas nós temos hoje aí um fenômeno da natureza, vamos dizer assim, certo? Tenha ele sido produzido voluntariamente por alguém interessado em produzir, ou seja, um acontecimento normal, natural, do aparecimento de uma epidemia, mas nós temos aí o desencarne de pessoas que está fazendo este planeta parar para pensar, parar para refletir. Mas nós não estamos aqui por causa do medo do vírus. Nós não corremos estudar aqui por causa do medo de morrer contaminado por um vírus. Nós estamos estudando aqui desde que... por isso que eu gosto de lembrar. Comecei a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, eu tinha 12 anos de idade. Era um moleque, certo? Sempre gostei, sempre estive aqui. Só nesta gravação aqui, ó, já ultrapassamos 2 anos. Nós não saímos correndo para vir agora aqui, não adianta. Toda pessoa que sair correndo agora para estudar uma matéria dessa, para ver o que está se passando em cima do mundo, não vai saber. Vai fazer a maior confusão do mundo. Certo? Você tem que ir de encontro ao que presta quando você acha que está tudo bem. Não é feio a gente correr perante Deus só na hora que arde? Será que não dá um pouquinho de vergonha? Certo? Por que não? Por que enquanto acha que está tudo bem, que está tudo com saúde, que está bombando, que está ganhando dinheiro, que está fazendo festa, que está nascendo, que está casando, certo? Por que não para pensar? Não precisa estragar a vida, ficar todo mundo com aquela cara de morcego, né, de ponta cabeça ali, certo? Tem hora que você vê certas pessoas que querem demonstrar que seguem a Deus, né, então fica com aquele cabelo comprido até as costas, veste aquela roupa, né, toda esmilinguida ali, certo? Fica tudo com cara de gente, né, só para dizer que está servindo a Deus, que está seguindo a Deus. Não, você pode usar a tua roupa normal, você pode fazer tua brincadeira, pode ser feliz, pode estudar, pode trabalhar, pode viajar, pode comprar, pode vender, mas, pelo amor de Deus, vamos parar, principalmente na hora que se tem calma. Nós estamos aqui aproveitando, isso aqui para nós é uma calma enorme. Nós estamos aproveitando estudar aqui, porque sempre estudamos. O estudo, a luz, o conhecimento é que nos acalma. A ignorância nos agita, nos desequilibra, nos leva às loucuras. O conhecimento acalma. O conhecimento, as pessoas falam em paz, não existe paz sem conhecimento. A ignorância é tragédia, a ignorância é guerra, a ignorância é violência, a ignorância é corre-corre, a ignorância é suicídio, é loucura para tudo quanto é lado. Por isso que eu dou tanto valor, a gente dá tanto valor, e eu fiquei feliz por encontrar pessoas
né, que não são só vocês que estão aqui dentro dessa sala, muitas pessoas estão escutando agora, outros vão escutar depois dessa gravação. Fiquei muito feliz de encontrar essas pessoas. Mas é essas que nós estamos interessados. Os que saírem correndo aí, né, sempre é tempo. Estamos fazendo essa gravação aqui para que este planeta escute. Mas vai escutar? Nós teremos uma conscientização popular, geral, mesmo dentro do nosso Brasil? Não é essa a nossa expectativa. Não é essa a nossa expectativa. Mas as pessoas que, de coração limpo, de coração simples, se dispuseram a acompanhar, a estudar essa matéria aqui, certo? Estão aí, vendo, ouvindo e se deliciando. Converse com qualquer pessoa que não esteja aqui dentro dessa sala, converse com qualquer pessoa que está ouvindo essas gravações aqui. E pergunta, tá, mas o que está acontecendo? Como é que se passa lá com você? Você vai ouvir, ó, maior delícia do mundo. Então vamos lá, vamos à resposta do Espírito da Verdade. Então a resposta que ele deu é a seguinte, ó. Porventura, a ciência humana também já predeterminou, quer dizer, falou com antecedência, né? Ou especificou com antecedência. Porventura, a ciência humana também já predeterminou quais e quem, ao menos na aparência, seriam vítimas desses efeitos? Porque diz que a ciência, essa resposta aqui não combate a ciência, mas mostra qual é a posição da ciência. A ciência tem que fazer a parte dela, certo? O que a gente estuda dentro de uma faculdade, né, é um conteúdo, tem uma parte. Mas, meu Deus do céu, tem tanta coisa além daquilo. Né? Tem que parar para pensar que nós temos que nos interessar. Isso que o irmão Zaru já falava. A educação você pode receber na escola. A instrução você pode receber na tua escola. Mas a educação você tem que receber com Jesus. Se você não vai de encontro a Jesus, se você não se senta à mesa para se alimentar de tudo que ele disponibilizou aqui, você, como ele dizia, você vai ser instruído, por isso que ele falava, nem todas as pessoas instruídas são educadas. Você pode ter instrução e ser completamente deseducado. Entendeu? A educação vem com o Cristo. Então vamos atento aqui. Ó. Porventura a ciência humana também já predeterminou quais e quem, ao menos na aparência, seriam vítimas desses efeitos? Digamos, ao menos na aparência. Porque os que morrem em tais casos, como explicaremos daqui a pouco, são apenas vítimas voluntárias. Por que ele fala vítimas voluntárias? O que acontece? Agora eu sou um voluntário, então eu quero cair do avião. É isso que ele falou? Não, não é isso. Agora eu sou voluntário, eu quero morrer soterrado dentro de uma mina. Eu quero embarcar nesse navio, porque esse navio vai naufragar, então eu sou voluntário para morrer. Mas por que ele falou aqui? Ó, são apenas vítimas voluntárias. Por que ele fala isso? Vamos parar para pensar. Voluntária porque você escolheu, antes de nascer, antes de reencarnar, antes de entrar num corpo carnal, você escolheu do lado de lá. Que tipo de vida você vai ter, o que vai ocorrer na tua vida, e você escolheu também que tipo de morte que você vai desencarnar. Obviamente que o teu livre-arbítrio estará em pleno funcionamento quando você está reencarnado. Portanto, não é que você vai mudar os traços, você muda a maneira que aquilo pode acontecer. Você não muda o traço, porque você, do lado de lá, como espírito, tem consciência de o que é que você precisa fazer quando nascer, entendeu? Quando nasce, quando cresce, quando casa, quando constitui família, quando trabalha e desencarna. Você traça do lado de lá, mas não é um traço que você está engessado dentro daquilo. Você usa teu livre-arbítrio. E o teu livre-arbítrio, de uma extensão até a outra, é enorme. Mas o traço não muda. Aquela é a estrada que vai percorrer. Então, se você escolheu voluntariamente que tipo de morte você vai ter.
Todavia é o seguinte, tem caso, estudando todas essas matérias aqui, estudando os livros do Kardec, você vai aprender o seguinte, que uma pessoa que nasceu para desencarnar, por exemplo, assim, vamos supor, eu cometi um assassinato, eu reencarno e todas as vezes não sou capaz de resistir, eu acabo matando uma pessoa, ou várias pessoas. Do lado de lá, certo? Eu traço um plano, como é que eu vou superar isto? O que vai acontecer? Eu vou morrer assassinado. Eu escolhi aquilo e vou morrer assassinado. Se no decorrer da minha vida eu amadurecer, quase sempre, presta atenção, quase sempre morre assassinado. Mas se no decorrer da minha vida, né, eu tiver um amadurecimento e eu tomar rumos, usando o meu livre-arbítrio, tomar rumos de dignidade, entendeu? E de grandeza, de procedimentos dignos, certo? Vou passar por circunstâncias equivalentes, por ter passado por circunstâncias equivalentes a morrer assassinado, certo? Eu corrigi meu karma. Se eu corrigir o karma, não precisa mais morrer assassinado. Fala, mas então existe casos, é raro. Na maioria, você vai dentro daquele traço, certo? Mas existem os casos onde o espírito amadurecendo, não precisa mais morrer assassinado. Você morreu, estava traçado que você ia. Por isso que o teu livre-arbítrio sempre estará em pleno funcionamento. Quer você esteja, prestem atenção, porque isso é importante. O livre-arbítrio, quer você esteja encarnado, quer você esteja desencarnado, certo? Você está sempre usando o teu livre-arbítrio. Quer você esteja do lado de cá, quer você esteja do lado de lá, você está sempre usando o teu livre-arbítrio. Você pode usar o teu livre-arbítrio, entendeu? Você precisa morrer assassinado, ou morrer no naufrágio, morrer numa circunstância que equivale, uma circunstância equivale a outra, certo? Você traçou. Mas você pode também reencarnar sem fazer traço. Você sabia disso? Você tem uma dívida, você empurra ela com a barriga. Você vai nascer, você precisa passar por aquela circunstância, você se nega, você reencarna, leva a vida aqui. Quando você voltar do lado de lá, está lá aquela necessidade. Você apenas não teve coragem de encarar a realidade. Assim como a gente, quando tem que resolver um problema no nosso dia a dia aqui, às vezes dá vontade de lavar as mãos, não é isso? Dá vontade de pagar um advogado para que o advogado vá lá resolver. Não. Por isso que eu gosto muito quando tem uma circunstância, graças a Deus são raras as circunstâncias de precisar de um advogado, entendeu? Mas eu quase sempre meti minha cara certo e queria saber, se eu vou ouvir uma besteira desagradável, ou qualquer coisa, eu quero ouvir. Põe minha cara. Por que eu faço as coisas e na hora de pôr a face, eu vou lá e compro dinheiro para alguém? Eu estou desviando. Mas estou falando aqui de pagar um advogado, a gente faz isso. Quer dizer, por isso que é o seguinte, e o que é que eu tracei do lado de lá? Segue o teu caminho, busca a dignidade, ouça, sente-se à mesa com o Cristo, se possível todo dia, porque é possível. É possível sentar à mesa todo dia. Por que não? Cada vez que na tua casa você está estudando o que Jesus transmitiu para você, você está ouvindo o que o Espírito da Verdade transmitiu para você, você não está sentado à mesa? Obviamente que está. Não precisa ter a menor dúvida disto. Você está sentado à mesa e o Cristo ali te servindo. Isso não é uma conjectura que nós criamos na nossa cabeça. Isso é a mais pura realidade. Entendeu? Então, essas coisas que ele fala aqui, por isso que eu falei, esses textos aqui, eles narram usando um exemplo, mas esses exemplos se multiplicam. Por isso que eu falei sobre essa epidemia que está aí, você pode considerar, quando ele fala aqui do modo de morrer, ou o sistema de morrer, ou por que morre, por que não morre, você pode encaixar também dentro desses casos aí, tranquilamente. É a explicação. Né? Vamos aqui então. Porventura a ciência humana também já predeterminou quais e quem, ao menos na aparência, seriam vítimas desses efeitos? Digamos, ao menos na aparência, porque os que morrem em tais casos, como explicaremos daqui a pouco, quer dizer, logo aí na frente,
são apenas vítimas voluntárias. Quando eu esbarrei nessa palavra vítima voluntária, tem que requereu aqui um longo comentário, porque precisamos entender como é que é voluntário. Eu, então, vou estar aqui e agora falo assim, eu vou subir num avião, porque esse avião vai cair, então eu vou morrer. Não é assim, mas é voluntário porque você já traçou. Por isso que eu falo, as pessoas que tentam entender a vida, né? Vou fazer um gesto, tentem entender a vida assim, ó, só olhando aqui na frente, aquilo que está na frente do nariz, na frente do olho, certo? Não aprendeu a dilatar essa análise como nós temos feito aqui. As pessoas que não aprenderam a alcançar todo um passado, como o Espírito da Verdade nos conscientizou, a nossa origem, quem somos nós, de onde que viemos, o que é que estamos fazendo aqui, falou tudo sobre a vinda do João Batista, a vinda de Jesus, a vinda de tudo o que se passou até hoje e o que se passa até hoje, nos abre uma compreensão sobre o que vem pela frente, sobre o futuro. Certo? Se nós tivermos uma mente acachapada, submissa a dominadores religiosos que querem manter o povo na ignorância para poder explorar, porque manter um povo na ignorância é o melhor método para poder explorar. Porque enquanto for ignorante, você explora. Você explora metendo superstições na cabeça dele, deixando ele sem conhecimento das coisas, fica ali aquele corre-corre, aquela crendice, uma crendice popular que não vai a lugar nenhum. Mas enquanto isso, está ali nos pés daqueles líderes, certo? Lamentavelmente, líder religioso, líder político, líder da ciência, líder de tudo quanto é coisa, certo? Liderando, mas esclarecer o povo, não. Aí não, porque daí incomoda, né? Daí como é que é? Se o sujeito deixa de ser ignorante, quer dizer, se eu estou escarnecendo um ignorante, se ele deixar de ser ignorante, cortou o meu barato, não é isso? Então é por isso que mantém na ignorância para poder explorar. Então é o seguinte, se eu fosse uma pessoa que gostasse de ser explorado, de ficar na ignorância e ser explorado, quer dizer, gostasse de uma crendice de filosofia ou aquela crendice prática, onde eu saio fazendo certas coisas para daí a minha vida vai melhorar, daí eu vou ganhar bastante dinheiro, daí eu vou ficar bem de vida, vou ter saúde. Não é isso não. É lógico que se você fizer o que deve, você vai ter saúde, vai ganhar dinheiro, vai resolver todos os problemas, não é isso? Mas ganhar dinheiro, ter saúde, comprar cereais para se alimentar, tudo mais, ou uma casa para morar, isso cabe a nós. Jesus não interfere, ele nos dá conhecimento para fazer essas coisas. Agora, o conhecimento da nossa alma, a luz, aquilo que nos dá o guia em cima dessa terra, para que nós possamos fazer todas as outras coisas que circunda o traço da nossa vida, essa nós temos que aprender com Jesus. Então é o seguinte, se eu tenho uma cabeça que raciocina, que não é fechada, entendeu? Que não é fechada, que raciocina numa extensão maior, eu tenho que saber o que se passa comigo antes de reencarnar, antes de nascer aqui nessa terra. Senão eu não consigo entender essas coisas. Aí eu vou chamar tudo o que acontece na minha vida, vou chamar de acaso ou vou chamar de sorte. Por quê? Vou falar uma coisa aqui, entendeu? Às vezes não gosto de entrar nesse assunto, né? Mas esse tempo atrás a minha televisão, uma porcaria lá, certo? Na chácara só tinha uma parabólica lá, certo? Pegava 2, 3 canais. Então o jornal do SBT passava mais cedo, então chegava lá, a gente quer assistir um jornalzinho rápido para depois ir dormir, né? Fazer a nossa leitura, coisas, certo? E descansar. Então assisti uma sériezinha ali, durante alguns meses ali, o SBT. Eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus do céu, isso é um cassino de bater a carteira de pobre. É um cassino feito de jogatina. Certo? Ele emenda um jogo no outro, o sujeito compra aquele carnezinho, depois não é para devolver o carnezinho, depois vai lá, troca por outro carnezinho, daí você paga, daí você recebe mercadoria, que são mercadoria dele mesmo, que ele já está vendendo. Ele faz uma matemática, entendeu? Faz uma matemática, quer dizer, um canal de televisão batendo a carteira de pobres iludidos, e as pessoas ali, eles gravam isso, as pessoas ali dizendo, porque é esperança, você não pode perder a esperança. Meu Deus, esperança em Deus. Esperança na luz, no conhecimento. Como é que eu vou ter esperança num joguinho, numa loteria, que seja, na loteria da Caixa, na loteria que for, ou lá no carnezinho do Silvio Santos? Quer dizer, um canal de televisão, certo? Que virou um cassino nacional liberado, é um cassino de jogatina.
Diz que aqui no Brasil não pode ter cassino? Pode. Pode em plena praça pública. Entendeu? Aí vem o outro, monta um cassino religioso. É uma jogatina. Se você prestar atenção, não muda. Muda a maneira, certo? Mas é uma jogatina também. Certo? E vai o outro, daí um canal mete o pau no outro, certo? Mas faz igual ou um pouquinho pior. Quer dizer, quando critica o outro canal de televisão, critica porque a outra hiena está comendo a maior parte do animal morto lá, certo? Entendeu? Então fica latindo do lado de fora para tentar espantar aquela hiena a outra hiena para poder tomar conta. Quer dizer, ali aparece alguma crítica. Do resto, é tudo compadre do mesmo saco, certo? A técnica é a mesma. E aí que eu falo, canal de televisão, aí vai parar os canais de televisão na mão dos líderes religiosos, para quê? Para fazer a mesma coisa. Aí faz dos textos da Bíblia, faz novela, certo? Põe filme falando de Apocalipse, mostrando catástrofe. Como é que o Apocalipse é uma catástrofe? Está lá, a Record, do Edir Macedo, certo? Passou esses dias atrás aí, certo? Um filme de pura catástrofe, certo? Chamando de Apocalipse. O nome do filme é Apocalipse. Apocalipse não tem nada a ver com catástrofe. Catástrofe é este procedimento. Catástrofe é a ignorância que alimenta todas essas loucuras. Meu Deus. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Para não perder o fio da meada. Ó. Vamos seguir então. São apenas vítimas voluntárias, no sentido de que são levados a semelhante fim, em virtude da escolha que fizeram de suas provas, de que são levados a isso pelos seus próprios espíritos, no sentido de que o fato ocorrido é consequência forçada das provações e expiações que escolheram. Sim, senhor. Sim, senhor. Quem não souber disso, tem que saber. Você próprio escolheu passar por ali. E tem muitas maneiras de passar por ali. Tudo é sábio. Tudo é grande. Tudo é perfeito nas leis divinas. Como é que eu, tendo um cérebro acachapado, entendeu? Pessoas que não enxergam nada, entendeu? Feito de crendice, como é que eu vou entender uma coisa dessa? Não vai entender. Não vai entender. Ó, tudo é sábio, tudo é grande, tudo é perfeito nas leis divinas. Somente vós, materialistas orgulhosos, porque tem o materialista, é aquele que declara, eu não creio em Deus, Deus não existe. Mas tem um materialista que fala em nome de Deus. Porque quando você procede usando o nome de Deus para escarnecer, quando você usa o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome dos apóstolos, a Bíblia, todas as coisas, apenas para ganhar dinheiro, você é um materialista ateu, mas pior do que aquele que declara, porque é um materialista escondido. Ele se esconde atrás de uma capa de quem crê. E de fato não crê, porque se crê, procede. Não existe ninguém, nem eu, nem ninguém neste mundo que crê sem proceder. Se você crê, você procede daquela forma. Entendeu? Portanto, você fala assim, seu Paulo, se você tivesse um canal de televisão aqui, disponível na tua mão, eu faria do jeito que estou fazendo aqui, ó. Não é um canal de televisão, é uma brechinha lá no YouTube, certo? Está ali uma câmera gravando, um microfone. O que eu faria com um canal de televisão? Faria o que Jesus manda fazer. É utilizar aquilo em benefício das pessoas, mas não, transforma tudo numa máquina de fazer dinheiro. Numa máquina de perpetuar, uns abrindo o caminho para fazer muito dinheiro e outros perpetuando as suas contas milionárias, os seus depósitos na Suíça, seus depósitos de ouro, certo? Para fazer manutenção daquilo, uns defendendo. Por isso que eu falei, é como uma hiena mais forte comendo um animal, certo? E as outras hienas menores latindo, rosnando, ameaçando ali, certo? Mas apenas para tirar aquela hiena maior ali, para ela poder abocanhar o pedaço lá, certo? Vamos aqui. Tudo é sábio, tudo é grande, tudo é perfeito nas leis divinas. Somente vós, materialistas orgulhosos, sois pequeninos nas vossas críticas e negação do todo. Ao negar o todo. Ó,
ao Todo-Poderoso. Mas a ciência um dia vos anunciará com exatidão o momento dos fenômenos da natureza, depois de amadurecer, depois de tanto sofrer e de tanto produzir confusão, certo? Vai amadurecendo aos trancos e barrancos, apesar das, através dos grandes acontecimentos, das grandes catástrofes, entendeu? Vai apanhando, a dor ainda é o grande professor dessa nossa condição. Ó, mas a ciência um dia vos anunciará com exatidão o momento dos fenômenos da natureza. Então, dada a vossa evolução moral, o que é evolução moral? Você, quando usa aquilo que está disponível, você usa a tua voz, que Deus te concedeu, ou a tua inteligência do teu cérebro, para passar coisas que prestam, coisas construtivas às pessoas. Entendeu? Caso contrário, você é um miserável. Entendeu? Vai perder até a voz, vai perder até a inteligência, vai se atrofiar. Certo? Até aprender a usar de forma correta. Sim? Sim, é isso mesmo. Lembra daquela passagem quando Jesus curou, o cara era mudo? Mudo, e está lá escrito, e possesso de um espírito imundo. Jesus expulsou o espírito do sujeito e o cara passou a falar. Então o cara não era mudo. O cara não tinha um defeito físico. O cara tinha um espírito que promovia aquilo nele, certo? Mas por que aquele espírito maligno podia produzir aquilo nele? Porque em encarnações, numa encarnação anterior, ele tinha sido um orador eloquente, um sujeito que sabia falar, sabia transmitir e tinha arrastado multidões ao erro. Entendeu? Este procedimento miserável, que a gente vê aí a rodo, né, produziu no karma dele, no currículo dele, na história dele, na responsabilidade dele, produziu a brecha onde o inimigo que odiava ele, talvez até alguns daqueles a quem ele escarneceu, a quem ele iludiu, tomou ele de ódio e aí passou a combinar os fluidos daquele espírito que o odiava, passa a combinar com os fluidos daquela pessoa, certo? Veja só, e combina com facilidade. Por quê? Porque quando aquele orador eloquente arrastava multidões para escarnecer, ele já tinha sintonia com aquela multidão, senão ele não arrastaria. Pela lei do magnetismo, pela lei da simpatia, da atração, certo? Ele atraiu pessoas que se interessavam pela mesma loucura dele. Mas daí a hora que dá errado, a hora que tudo sai errado, porque vai sair errado, daí um toma o outro de ódio. Daí aquele espírito, então, podia combinar, e aí vem o porquê que podia combinar. Você está vendo quando a gente fala que um líder religioso, levando uma mentira dentro da Bíblia, consegue arrastar multidão, porque essa multidão está interessada naquela mentira. Então já tem sintonia. Certo? Já tem sintonia, já tem harmonia. Quer dizer, quando um miserável desse desencarna, certo? Aquele que o odeia, que estava no meio desse bolo, vai ter sintonia e harmonia para poder manipular, para poder combinar os fluidos dele, daquele espírito maligno, naquele cara. Então, ele veio ali, nasceu e estava ali remoendo toda uma angústia de tentar falar, não é isso? Tentar transmitir e não conseguir. Você está vendo por que o mudo passou a falar? Entendeu? Por quê? Porque aquele mudo tinha terminado de pagar o karma dele, entendeu? Tinha já chegado no fim de toda a conta que ele tinha, por isso que Jesus falou, você vai ser recolhido à prisão, você não vai sair dali enquanto não pagar o último ceitil, quer dizer, o último centavo. Mas aquela pessoa tinha terminado de pagar até o último centavo, estava ali mudo, certo? Sabe o que é ser mudo? É difícil, hein? Você tentar falar uma coisa, certo? E você ficar e não sair tua voz, você não conseguir falar com as pessoas. Mas tem mudo do corpo e tem mudo da alma, certo? Tem pessoas também que estão aí, tentando ensinar evangelho aí, e blá, 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 ninguém entende nada. Por que não entende nada? Ele é um mudo, entendeu? Também é um mudo, entendeu?
Essas coisas vão longe, hein? Se a gente for desdobrar, elas vão longe. Mas vamos aqui porque isso aqui é pura ciência, do mais alto grau existente em cima desse planeta Terra. Vamos repetir. Tudo é sábio, tudo é grande, tudo é perfeito nas leis divinas. Somente vós, materialistas orgulhosos, sois pequeninos nas vossas críticas e negação do Todo-Poderoso, na negação de Deus. Mas a ciência um dia vos anunciará com exatidão o momento dos fenômenos da natureza. Então, dada a vossa evolução moral porque aí sim estará usando o conhecimento, a ciência, para fazer o que deve e não para escarnecer. Então, dado a vossa evolução moral, física e intelectual, não mais tereis de sofrer expiações e provações. Quais, quer dizer, iguais, né, quais as do naufrágio. É preciso que seja assim, porque é preciso que tudo marche regularmente na obra divina. Dia virá em que todos vós, falta um S aqui, ó. Está escrito todo vós. Não, tendo vós, perdão. Dia virá em que tendo vós a necessária elevação espiritual, todos os casos que hoje vos acusam, vos causam espanto, se vos tornarão familiares. Mas nem por isso menos real será a ação dos espíritos. A ciência humana, se lhe fosse possível, anularia a existência de Deus, afirmando: previmos as tempestades. Logo, elas se desencadearam porque assim devia acontecer. De tal sorte, os fenômenos da natureza seriam apenas o resultado da ação de uma força cega e necessária, e não obra de uma inteligência suprema e providencial. Vamos parar para pensar também um pouquinho sobre o nosso vírus aí que está circulando por aí. Tudo tem uma razão de ser, hein? Ó. De tal sorte, os fenômenos da natureza seriam apenas o resultado da ação de uma força cega e necessária. Ele seria considerado dessa forma. E não obra de uma inteligência suprema. Entendeu? Quer dizer, se concluiria que não seria obra, porque tudo é ação de uma inteligência suprema. Olha aqui, ó. Ó, de tal sorte, os fenômenos da natureza seriam apenas, quer dizer, de tal sorte, quer dizer, se fosse ou visto ou entendido por esse prisma, sem o conhecimento do que é que ocorre, né, você vai achar que tudo é natural. Ah, não, isso aí tinha que acontecer, aconteceu, quem estava ali morreu, quem não estava não morreu. Quer dizer, tudo é o acaso. Por que é o acaso? Por acaso nasce um pé de fruta lá no teu quintal, que vai crescer e vai dar fruto sem você plantar? Por acaso sai uma casa, o acaso constrói uma casa para alguém? Não tem que ter uma ação? Entendeu? Por acaso, o acaso faz uma cirurgia lá numa pessoa, entendeu? Dentro de um hospital? Né? O acaso faz isso? Não faz. O acaso vai estudar e produzir uma vacina para combater uma epidemia? Não, o acaso não faz. Entendeu? Então, tudo é ação de pessoas encarnadas. E por que não das que estão do lado de lá? Você acha que você é médico, você é químico, é biólogo, você está do lado de cá, você se interessa por isso, leva uma vida inteira lutando para aprender, para estudar, para chegar naquela maturidade. Você, quando desencarnar, vai continuar trabalhando do lado de lá, muito mais do que já trabalhava do lado de cá. Com a biologia, com a química, em outra condição, mas intelectualmente é a mesma, certo? Intelectualmente é a mesma. É isso aí. Então vamos repetir. Ó. De tal sorte, os fenômenos da natureza seriam apenas o resultado. Quer dizer, seriam, se fosse interpretado ao pé da letra, ou pela ignorância, da ação de uma força cega e necessária, e não obra de uma inteligência suprema e providencial,
que age por intermédio de espíritos ativos e devotados, aos quais incumbem o uso, o emprego, funcionamento, a aplicação e a execução das leis naturais. As leis naturais não são leis do acaso. Não existe o acaso dentro do universo. Por isso que me indignado quando eu vejo alguém falar, você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que acreditar na sorte. Você tem que Falei do canal do Silvio Santos que fica vendendo isso, fica colocando pessoas para dar esse depoimento, falando para outras pessoas, você tem que acreditar na sorte, você tem que acreditar na sorte. Não existe sorte dentro do universo. Não é só no planeta Terra, dentro do universo não existe sorte. Da mesma forma que não existe azar. Tudo tem uma razão de ser. Como é que você vai ficar explorando a crendice das pessoas? Ainda a ingenuidade da pessoa acredita na sorte. Você fica ali escarnecendo. O que você acha de você? Você acha que você é uma grande personalidade? A hora que você desencarnar, você vai dar de cara com essa realidade. Do lado de lá, você vai ver que você é o maior miserável, o maior mendigo existente dentro do Brasil ou dentro do planeta Terra. Entendeu? E cheio de dinheiro na Suíça, nos Estados Unidos, para tudo quanto é lugar, guardando, né? Escondendo o dinheiro, aplicando. Né? Pode espernear, é por aí, está tudo dentro da lei. Execução das leis naturais e imutáveis que ela estabeleceu, desde toda a eternidade. Deste modo é que aquela inteligência opera por sua vontade onipotente e livre, no sentido de que age segundo essas mesmas leis que ela dirige, aplica, faz funcionar, executar com perfeição, visando sempre ao progresso físico, moral e intelectual, dentro da vida e da harmonia universal, ou universais. Prevendo-lhes o uso, a aplicação, a execução e os efeitos, essas leis são reconhecidas por aqueles mesmos que negam, porque não as veem. O legislador que as promulgou, por não ver, não conseguir enxergar a ação de Deus ou dos espíritos superiores, é isso que ele está falando aqui, ó. As pessoas até entendem a lei em funcionamento, mas não vê o legislador, então não acredita nela. Pode até concordar, às vezes, com o funcionamento da lei, entendeu? Mas não é capaz de proceder confiando. Por quê? Porque não consegue enxergar o legislador. No entanto, o legislador é Deus. Não é Deus que criou todas as leis que regem o universo? Quem é Deus? O legislador que criou todas as leis que regem o universo. Quem é Jesus? O Cristo deste planeta que segue todas essas leis. Que governou a formação do planeta que nós habitamos. Governou e governa. Ou por acaso Jesus ficou no passado? Jesus é um verbo que se conjuga no passado. Jesus está no presente sempre, cada vez mais presente. Sempre, cada vez e eternamente presente. Prevendo-lhes o uso, a aplicação, a execução e os efeitos. Essas leis são reconhecidas por aqueles mesmos que negam, porque não as veem, não as veem o legislador que as promulgou e os agentes, que são os espíritos de luz, colocados para administrar. Tem espíritos colocados para administrar os fenômenos da natureza, entendeu? Quando há uma tempestade, viu ali no texto que fala da tempestade que Jesus acalmou? Entendeu? Tempestade o que é? Entendeu? Uma grande confusão. Assim como só Jesus tem capacidade e faz. Acalma diante dos quadros de que as pessoas se apavoram tanto. Não as veem.
o legislador que as promulgou e os agentes a quem incumbiu de as aplicar. Mas eu estava falando, esses agentes, quando se trata dos fenômenos da natureza, o que são? São espíritos superiores, encarregados de administrar os ventos, a chuva, a trovoada, a tempestade, a calma, o sol, o frio, todas as coisas. Nada dentro do universo se mexe ou se move sem o controle dos espíritos prepostos. Mas por quê? Que no caso de uma epidemia, no caso dos vírus, tem os espíritos prepostos. Ah, mas por que esses espíritos então não vai lá e acaba com o vírus? Porque você precisa dele. Como é que você não conversou com a lei de Deus? Você não conversa com Deus, você não tem interesse? Vai conversar com o vírus. É um instrumento necessário. Lamentavelmente, você só para pensar se ficar com medo de desencarnar, com medo de morrer, com medo de bater as botas, então vai lá. Para um cérebro irracional, a linguagem é esta. E os agentes a quem incumbiu de as aplicar, de as executar, de as fazer produzir seus efeitos. Portanto, vamos repetir aqui, existem os espíritos encarregados de governar e administrar as moléculas, os micróbios, as bactérias, no tamanho, os animais, tudo funciona. Você, quando passa do lado de lá, você tem utilidade e trabalho milhões. Não falta emprego para quem usa, não falta emprego para quem gosta de trabalhar. Você desencarna, não está lutando com a matéria, está lutando com o espírito. Milhões de vezes mais ativo e mais oportunidades para trabalhar. Vai ao infinito as oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Nas condições e segundo as regras e os meios que lhes pôs nas mãos e se acham estabelecidos nas próprias leis, porque ninguém sai fora das leis de Deus, só o espírito que se desequilibra, que toma, entendeu? Vai remoendo a sua própria amargura, seu próprio egoísmo, até que volta e se enquadra dentro das leis. Eis ali você voltando ao paraíso, quando você para pensar e aceita o governo divino na tua vida. O legislador é Deus. Os agentes são os espíritos puros. Os espíritos puros. Aqueles que se podem aproximar do centro da onipotência. Porque Deus não vai colocar aí os fenômenos da natureza na mão de um desastrado, não é isso? Você colocariam na mão de um desastrado, um bebum que nunca pegou um volante do carro, você vai lá e dá a chave do carro para ele dirigir, ou do caminhão carregado? Você não vai fazer isso. Se nós somos capazes de avaliar, você imagina que Deus não é capaz de avaliar. Então fique tranquilo, porque tudo neste universo e como consequência dentro do nosso planeta, trabalha sob controle. Está na mão daqueles que têm responsabilidade. Por mais que a aparência dos fatos nos engane por falta de conhecimento, entendeu? E só nos engana exatamente por falta de conhecimento, por mais que nos engane, que nos iluda, pode ficar tranquilo. Tudo está nas mãos de Deus, quer dizer, na mão do funcionamento das leis de Deus, porque Deus não interfere particularmente. Deus controla tudo dentro do universo através do funcionamento das leis. Tudo funciona cientificamente, automaticamente, muitíssimo bem. O legislador é Deus. Os agentes são os espíritos puros, aqueles que se podem aproximar do centro da onipotência e que, por sua vez, têm como agentes submissos e devotados, conforme a hierarquia espiritual. Então, tem sob o controle deles os espíritos superiores e os bons espíritos. Aqui ele vai falando das hierarquias. O que é os espíritos superiores? Espírito que tem ciência universal. O que é os bons espíritos? Ainda não tem ciência universal, mas trabalham e vivem a sua vida em harmonia com as leis de Deus. Por ser bom trabalhador, dentro lá do seu grau de evolução, estão a serviço do bem. Certo? Esses são os bons espíritos. O mesmo seria, os bons espíritos, é mais fácil para a gente reconhecer e saber como é que funciona. Os bons espíritos são as boas pessoas, que estão aí lutando pela vida, estão se dedicando a vida para fazer o bem. Esses são os bons espíritos. Quando desencarna, é um bom espírito do lado de lá. Se era ruim do lado de cá, passa para o lado de lá, você continua ruim.
Você continua miserável. Você não vai ficar santo porque morreu, não. Pode até canonizar você. Alguém aí querendo mostrar grandiosidade em cima dessa terra, pode até canonizar uma pessoa ali, certo? Mas não é porque canonizou que ela virou santo, não. Ela virou santo pela sua santificação, quer dizer, ela purificou seu espírito, trabalha se dedicando ao bem, aí alguém querendo tirar a fotografia do lado daquele trabalhador, vai lá e canoniza ele, não é isso? Está cheio disso aí, em cima desse mundo aí, na nossa história. Né? Gente tirando fotografia, se santificando, se endeusando às custas do trabalho dos outros. Isso é o que mais existe. O mesmo seria reconhecer a existência de qualquer máquina, prever-lhe e observar-lhes o uso, a aplicação, os efeitos, a execução da obra, desde que o operário preposto do mecânico a faz funcionar, e, ao mesmo tempo, negar, por não serem visíveis, o mecânico que a inventou e os operários que a põem em movimento. Ficou claro? Essa questão aqui da máquina em funcionamento, quer dizer, não é porque você não está vendo, você tem uma máquina funcionando ali, certo? Você não consegue ver o mecânico que criou, que inventou aquela máquina. Você não consegue ver por ignorância, entendeu? Não consegue ver o operário que está trabalhando, entendeu? Não é porque você não consegue ver que a máquina não vai funcionar, que aquilo não seja uma realidade. As pessoas negam por desconhecer, por ignorância, mas nega mais por orgulho, hein? Tá? Nega por orgulho, é o prazer de negar. Por isso que fala, cego é todo aquele que não quer ver. Por isso que fala que o espírito que permaneceu refratário, quer dizer, rejeitando, e voluntariamente cego, será, num futuro, será afastado de dentro do planeta Terra. Será afastado para o bem dele, vai para uma circunstância mais atrasada do que aquela que tem a oportunidade aqui, para o próprio bem dele, que é o caso de todos os habitantes do planeta Terra. Todos nós perdemos o paraíso. Eis ali o símbolo do Adão e Eva perdendo o paraíso, sendo expulso do paraíso. Certo? Todos os habitantes do planeta Terra. Certo? Perdeu a conexão com o Criador, através do orgulho, da sua irreverência ao Criador. Imagina, você ser irreverente, deixar de respeitar um dono de casa, um dono da casa, né? Uma pessoa, você já considera um caso grave, né? Você imagina você desrespeitar o Criador, você desrespeitar o Cristo deste planeta, entendeu? Fazer piada, falar besteira, né? Ir lá fazer teatro em nome da arte, né? Então Jesus era um boiola lá com mais 11 homens em volta dele, mais 12 homens em volta dele. Quer dizer, está ali produzindo, foram produzir, porque em nome das artes. O que você acha disso? É arte, mas é arte de arteiro. Arteiro mal criado, desclassificado, daí vai encontrar como aconteceu aí, vai encontrar um outro maluco lá que vai lá e joga uma bomba lá dentro do estúdio de produção, não é isso? Outro estúpido, da mesma forma, entendeu? Vai lá consertar de forma estúpida. Ó, o que ele fala aqui, o mesmo seria reconhecer a existência de qualquer máquina, prever-lhe e observar-lhes o uso, a aplicação, os efeitos, a execução da obra, desde que o operário preposto do mecânico a faz funcionar, e, ao mesmo tempo, negar, por não serem visíveis, o mecânico que a inventou e os operários que a põem em movimento. Ora, o mecânico é Deus, os operários prepostos são os espíritos. Não, a natureza obedece a determinada marcha regular. É assim como o homem recebe sempre, pelas circunstâncias ou pelos acontecimentos que preparam, procedem, produzem e executam essa marcha.
o aviso de que tem de morrer. E, portanto, quando ele fala aqui o aviso de que tem de morrer, outra coisa que... Como é que você vai obedecer a um aviso que você tem de morrer? Você já viu quando a pessoa fala assim, eu acordei, né? E depois senti vontade de viajar, fui lá correndo com pressa, comprei uma passagem de avião, entrei no avião e o avião caiu. Não é isto? O sujeito, quer dizer, na hora do seu sono, na hora da sua inconsciência, vai soar dentro dele uma vontade de entrar naquele avião. O outro que não deveria de morrer, entendeu? Por uma vontade, por um instinto que ele não sabe nem, um instinto de sobrevivência, que ele não sabe nem como é que funciona, certo? Quase sempre, isso está explicado em outras matérias dessa mesma matéria, em outras partes dessa mesma matéria aqui, que ele fala que você, no teu sono, durante o teu sono, quando você fica ali maquinalmente respirando lá na tua cama, certo? Nessas horas funciona os sistemas de comunicação com o teu espírito. Então essa memória de vidas anteriores reflete muito mais, reflete sempre, mas principalmente na hora do sono, reflete mais ainda essa comunicação. Uma memória que fica como se fosse perdida, né? Mas na hora do teu sono, você recupera. Por isso que quando fala o Kardec, quando explicou sobre os sonhos, ele falou assim, considera o sonho apenas como sonho. Porque as pessoas querem sempre achar uma grandeza, uma novidade. Existem sonhos que são revelação, são comunicação de espíritos, entendeu? Que faz a sua comunicação durante o sono daquela pessoa. Tem pessoas que o espírito dele não tem a faculdade de ver e de ouvir durante o dia, quando está acordado, certo? Mas tem a faculdade de receber quando está dormindo. Então é comunicado lá em sonho. No caso de José, lá aqui em sonho, diz, levanta daí, pega o menino e a Virgem Maria e vai para o Egito. Entendeu? Por quê? Porque era necessário aqueles acontecimentos. Tudo aquilo era necessário. São sonhos que são revelação. Quando o sonho é chamado sonho ordinário, sempre tem uma razão de ser. Todavia é muito difícil. Porque o espírito, você, na hora que está sonhando, certo? Você vai misturar sensações que está ocorrendo com o teu corpo, tipo lá, você se alimentou mal, foi dormir, entendeu? Está lá meio suando lá na cama, certo? Com o teu estômago pesado lá, com o alimento que você colocou lá dentro. Você começa a delirar, começa a sonhar. Você imagina a farofa daí que você vai fazer no teu sonho. Só que um sonho natural, normal, ele mistura sensações do corpo, ele mistura sensações do dia a dia que vem ocorrendo no teu dia anterior ou durante o dia, coisas que se passam ali na hora, certo? Mas também o espírito relembra de coisas de vidas anteriores, certo? O espírito naquela hora também recebe influências. Você imagina quantas coisas estarão misturadas no teu sonho. Por isso que para decifrar um sonho precisa ter muita calma, para saber se aquele sonho tem um alcance, tem um significado, que seja uma revelação, ou simplesmente eu sonhei. Tá bom que você sonhou, mas você sabe lá separar tudo isso. Por isso que o Kardec recomendou, considere o sonho apenas como sonho. Para quê? Para não criar uma fábrica de achismo ali, certo? Que não vai te levar a nada. Vai estudar a Bíblia, vai ouvir o Espírito da Verdade, que vai te fazer muito mais bem do que ficar interpretando sonho. Mas a gente sonha, não é isso? E tem sonhos que são claros. Entendeu? Tem sonhos que têm uma clareza fora do comum. Mas é isto. Ó. Ora, o mecânico é Deus. Os operários prepostos são os espíritos. Não, a natureza, esse não aqui não é uma negativa do que ele afirmou aqui, hein? Ele diz, não é assim, ó. Não, a natureza obedece a determinada marcha regular. É assim como o homem recebe sempre, pelas circunstâncias ou pelos acontecimentos que preparam, procedem, produz e executam essa marcha, o aviso de que tem de morrer. E, portanto, eu falei aqui, né, quando ele diz que tem de morrer, é aqui que eu quis relembrar esse texto ali, ó, certo? Porque soa aquela hora e como se fosse um instinto, o sujeito levanta da cama e vai fazer aquilo. E, portanto, deve estar pronto para esse momento supremo. Momento supremo. Do mesmo modo,
nas leis da natureza. Todos os acontecimentos deixam prever, é aqui que eu queria colocar um ponto, ó. Aqui, ó, no momento supremo, daí colocar um ponto. Aí continua, do mesmo modo, nas leis da natureza, todos os acontecimentos deixam prever a marcha que seguirão por meio dos sinais captados pela ciência especializada. As tempestades, como as inundações, os fatos atmosféricos e todos os fenômenos da natureza são produzidos por espíritos prepostos à produção desses efeitos. Espírito que, todavia, seguem a marcha que lhes traça o Criador. Quer dizer, espíritos que não estão em desarmonia com o Criador. Para os preparar, guiar e realizar pelos meios de que os armou, mas sempre segundo as leis naturais e imutáveis, por ele estabelecidas desde toda a eternidade. Ele é um texto que traz muita ciência no conteúdo, né? Na hora de analisar, certo? E ele dá um pouco de trabalho a mais para que a gente fique dando ênfase em certas coisas aqui, para que a gente grave, para que a gente não passe por dentro de uma lição dessa, simplesmente, você quer ver? Pega uma lição dessa daqui, sem parar para pensar, e leia. Quando termina, agora, se você refletir em cada informação dessa, inclusive refletir usando as informações anteriores e as posteriores que virão. Por isso que isso aqui é matéria para você não ler uma vez só. É preciso muitas leituras. Aí que o negócio processa mesmo. É uma carga de informações extraordinária. Então vamos ver aqui, ó, na observação feita no dia 4/8/2012. Quando a explicação do Espírito da Verdade penetra um pouco mais na área da ciência universal, é comum sentirmos que ele avança e aprofunda, e nós percebemos nossas dificuldades em acompanhar com clareza. Quer dizer, lá em 2012, eu já registrei aqui esta lição, né, que avança, explicando coisas que precisa muita experiência para poder processar. Todavia, conseguimos compreender no texto que tudo é sábio, tudo é grande, tudo é perfeito nas leis divinas. Que é a frase do próprio Espírito da Verdade. Ó, se não dobrarmos os joelhos do nosso orgulho, ao invés de subirmos para acompanhar e ver como tudo se encaixa, subir, que eu falo, é melhorar um pouquinho a mentalidade. Ó, se não dobrarmos os joelhos do nosso orgulho, ao invés de subirmos para acompanhar e ver como tudo se encaixa, como tudo funciona dentro dos acontecimentos, encadeando-se entre os pequenos fatos até aos grandes fatos, chamados catástrofes. Ao invés de subirmos para compreender, tentamos reduzir tudo ao nosso mesquinho e acanhado nível de compreensão. Estes textos são mesmo avançados em ciência universal, mas se tivermos a humildade para nos colocarmos nas nossas devidas posições, compreendemos a harmonia que existe entre o nosso comportamento, certo ou errado ou certo, o nosso comportamento, então vamos fazer o texto de novo. Estes textos são mesmos avançados em ciência universal. Mas se tivermos a humildade para nos colocarmos nas nossas devidas posições, compreendemos a harmonia que existe entre o nosso comportamento certo ou errado, e todos os fatos que vão ocorrer como consequência natural, provenientes dos próprios comportamentos. Por que eu falei proveniente dos próprios comportamentos? Porque é o meu comportamento anterior que determinou os fatos e os acontecimentos daquilo que vai ocorrer posterior.
seja nesta encarnação, seja na próxima. Então fica explícito aos nossos olhos a ação e o governo dos espíritos superiores, agindo, mas sempre respeitando o livre-arbítrio de cada criatura, debaixo do funcionamento das leis do governador geral, que é Deus. Os espíritos superiores dirigem e produzem o efeito das destruições e das edificações dos fatos, mas obedecendo sempre o funcionamento das leis naturais do Criador. Na hora de construir, construir. Na hora de destruir, destruir. Mas tanto na hora de construir quanto na hora de destruir, tudo dentro das leis de Deus. Não alteram em benefício de uns, nem em detrimento de outros, exatamente por trabalharem submissos às mesmas leis existentes, em benefício de todos. As tempestades e os naufrágios da maldade, eu às vezes misturo um pouquinho o linguajar, e eu acho bom fazer isto, né? Às vezes, se prestar atenção, é construtivo. As tempestades e os naufrágios da maldade que ocorrem diariamente causam muito mais vítimas que estes fatores atmosféricos. E somente a ciência do cristianismo do Cristo pode prevê-los. A humanidade não produz guerra. A humanidade não produz decadência. Você quer morrer afogado dentro do mar? Ou morrer afogado dentro da ignorância? Qual dos dois será que seria pior? As pessoas têm medo de morrer afogado lá dentro do mar, ou dentro do rio, dentro da água. Mas dentro da ignorância não tem medo. Então produz à vontade, né? Como é que diz o povo? Sai bombando, não é isso? Tem uma consequência, hein? É bom parar para pensar. Entendeu? Tem uma consequência, é bom parar para pensar. As tempestades e os naufrágios da maldade que ocorrem diariamente causam muito mais vítimas que estes fatores atmosféricos. E somente a ciência do cristianismo do Cristo pode prevê-los. E, entretanto, poucos estão dispostos a anunciá-lo para evitar catástrofes piores do que as que tanto se fala e se anuncia. Porque se fala muito em catástrofe, se anuncia muita catástrofe, mas a catástrofe da qual as pessoas se valem e retiram dinheiro dali de dentro, essa não pode falar não, hein? Se você anunciar essas catástrofes aí, já incomoda os donos da situação. A tempestade do declínio, veja só, a tempestade do declínio moral e intelectual tem produzido verdadeiras desgraças a milhares e milhões de pessoas neste mundo. Entretanto, somente para se tirar lucro e proveito dela, temos visto referências a elas. O naufrágio na matéria e na traição tem afogado o que presta. Para criar espaço para uma catástrofe geral. Entretanto, as ações dos que se declaram líderes só como abutres, fica bem claro, hein? Só como abutres tem se apresentado para falar do assunto. Estudar, refletir e levar a sério o trabalho que estamos analisando é o único remédio para curar o mundo, tão necessitado deste remédio. O que vocês querem? Está aí tudo aquilo que se passava por dentro da minha, lá em 2012. Hoje já melhorou bastante, muita coisa, né? Mas não deixa de ter a mesma sintonia. Então vamos aqui. Fenômenos da natureza, capítulo 2. O que agrada na doutrina, pergunta, lá em 1970 foi feita essa pergunta. O que agrada na doutrina do céu da LBV é que todos os seus ensinamentos são dos espíritos de luz. As lições dos preceptores humanos, quer dizer, aqueles que se colocam como representantes
da humanidade perante Deus, esses são os preceptores humanos. Ó, as lições dos preceptores humanos, por mais ilustres que sejam, nos deixam dúvida permanente. Gostaríamos, por isso, de obter novos ensinos do Espírito da Verdade sobre os fenômenos da natureza. É possível? Resposta do Espírito da Verdade. Já o dissemos e repetimos. Dia virá em que a ciência poderá predizer o momento exato em que se produzirão os fenômenos da natureza. Quanto, porém, à previsão dos fenômenos atmosféricos, não acrediteis que possais anunciar com precisão dos ponteiros, quer dizer, com a precisão de um relógio, precisão dos ponteiros, marcando as horas no mostrador. Vossos cálculos serão muitas vezes perturbados, mas chegareis a prever sempre com muita aproximação. Vamos então, aqui ó. Vossos cálculos serão muitas vezes perturbados. Veja só, muita coisa boa que pode estar se delineando, quando há decadência, quando há queda, quando o ser humano vira as costas àquilo que vai lhe beneficiar, abre caminho. Por isso que eu falo, o livre-arbítrio, não esquecer, o livre-arbítrio está sempre em funcionamento. Quando você está tomando a direção do que presta, quando você está tomando a direção do que não presta. Você está fazendo uso do livre-arbítrio. E um fato que iria te beneficiar, pode te prejudicar muito. Assim como também, pelo mesmo uso do livre-arbítrio, e a moral, a dignidade daquilo que você vem fazendo com o uso do teu livre-arbítrio, pode causar aquilo que as pessoas vão chamar de sorte ou de acaso. Esses dias eu vou lembrar disto, né, e vou repetir aqui nessa gravação. Né. Aqui em Santa Catarina, para quem vai ouvir essa gravação, que mora nos outros estados, talvez não está informado, nos últimos mês e meio aqui, estamos vivendo num clima extremamente seco. Nesta época do ano, normalmente aqui em Santa Catarina, o clima é muito mais úmido e muito mais úmido e muito mais frio. Né? Mas esse ano é atípico, certo? Está mais quente, o sol vem aparecendo, os dias de sol nosso é uma lua de cedo até de noite, certo? E muito mais calor, o sol presente, certo? Esses dias começou a fazer um friozinho, mas continua o sol de cedo à noite. Esses dias eu vi todo mundo reclamando, né, e eu mesmo senti, a gente sente o mal-estar de respirar aquela secura do ar, não é isso? Durante a noite, na hora de dormir. Né? Mas daí eu parei para pensar, eu falei, puxa vida, será que na hora de um vírus desse daí, certo? Será que seria melhor o clima frio e úmido? Ou o clima um pouco mais quente, com a presença da luz solar e mais seco? Essa é uma pergunta, que é aquela mesma pergunta que o Espírito da Verdade fez aqui atrás, que perguntou o seguinte, por acaso sabeis o que é bom para o vosso próprio estômago? Ora, se a gente geralmente é uma draga comendo tudo que vê pela frente, entendeu? Sem saber se aquilo é bom para a nossa própria saúde, para o nosso próprio estômago, quanto mais a gente discutir as coisas da natureza. É lógico, não estamos falando aqui que Santa Catarina está privilegiado, ou vamos ter poucos vírus circulando aqui porque somos mais filhos de Deus do que os outros estados. Não estamos falando isso. Estamos falando assim, por acaso nós sabemos avaliar? Então por que reclamar de quando chove bastante? Por que reclamar de quando faz sol? Por acaso nós sabemos? Se não sabemos, vamos confiante, sempre buscando a ciência e a luz, mas confiante no funcionamento da lei de Deus. Tudo acontece dentro do que deve de acontecer. Como é que é? O vírus se espalha aonde precisa se espalhar. Onde não precisar, não vai espalhar. Vai diminuir. Ah, mas você vê que o acaso, então... Não, nós temos que correr, temos que cuidar, fazer higiene, lavar a mão, não fazer aglomeração. Temos que seguir o que a ciência já aprendeu sobre isto. Todavia, a ciência mesmo está nos mostrando que aprendeu muito pouco. Entendeu? O que estão fazendo? Estão mandando você ficar em casa. Né? A ciência está mandando você lavar as mãos, que é mais ou menos o que os governos e a própria ciência têm feito. Tem lavado as mãos,
perante a luz divina que vem esclarecer a própria ciência, rejeitando a ciência divina que rege o universo. O cientista materialista e egoísta, que é o que ele falou aqui, certo? Rejeita uma luz que poderia aclarar, poderia iluminar, poderia desenvolver milhões de passos adiante. Tudo isso aí é o uso do livre-arbítrio. Portanto, não vamos reclamar de nada. Não é isso? Se chover e fizer frio, vamos debaixo do frio e debaixo da chuva. Se fizer sol e calor, vamos debaixo do sol, debaixo do calor, mas sempre grato a Deus que nos deu a oportunidade de viver, mas mais grato ainda que nos deu a possibilidade de raciocinar, de pensar, de desejar o que é bom, de buscar coisas construtivas, buscar coisas que nos esclarece, que nos ilumina. Esta é a nossa gratidão, uma gratidão que tem que ser eterna. Entendeu? Descer do pedestal, cada um de nós botar o pezinho no chão, vamos trabalhar, vamos ser útil em cima desta terra. Certo? Isso é o que temos que fazer. E deixa as coisas acontecer. Vamos repetir aqui a resposta que ele dá. Já o dissemos e repetimos. Dia virá em que a ciência poderá predizer o momento exato em que se produzirão os fenômenos da natureza. Quanto, porém, à previsão dos fenômenos atmosféricos, não acrediteis que possais anunciar com precisão dos ponteiros marcando as horas no mostrador. Vossos cálculos serão muitas vezes perturbados. Porque você que prevê, entendeu? Pode haver perturbações. Por quê? Dado a cabeça, dado a mentalidade. Pode haver soluções que aparecem do nada. Por quê? Porque alinhou um pouquinho mais. A lição foi suficiente, parou para pensar, refletiu. Como é que diz o ditado popular? A dor ensina a pensar. Se eu pensar, não tem razão para a dor. O que é pensar? Pensar é ser uma pessoa lutando na vida, as 24 horas do dia. Não é só um momento, não é só agora aqui na hora da reunião. É no tempo todo, parar para pensar, parar para refletir. Gratidão ao Criador que nos proporcionou a capacidade de viver, de trabalhar, de lutar, mas nos proporcionou também a capacidade de raciocinar, usar o cérebro que Deus nos concedeu para fazer o que deve, usar a voz, a linguagem, que maravilha que é poder falar, poder transmitir, poder mostrar que a lei de Deus está em pleno funcionamento. Para quê? Para que não haja pânico, para que não haja desespero. Não adianta você, não estou criticando, estou falando como solução. Né? Numa hora dessa está todo mundo lá na janela batendo palma, ou às vezes tocando a música, certo? Ah, tá bom, serve para distrair, não é isso? Eu vi hoje uma reportagem de um cara num condomínio, lá não era nem um condomínio, era um grupo de prédios assim, certo? E o sujeito sabe lá tocar um violão e cantar. E ele foi para a rua, e daí alegrou todas as pessoas. Não estamos criticando ele que está fazendo isso. Mas a pergunta é o seguinte, um violão, uma música, que é um cara que nem tinha a música dele, cantou uma música dessa, serve para esclarecer essas coisas aqui? O que você acha numa hora dessa, certo? Se aquele rapaz, na frente daqueles prédios ali, certo? Todo mundo bateu palma. Se ele começasse a ler isso daqui, garanto que todo mundo ia fechar a janela e dizer, esse cara já vem falar essas coisas aí, não estou interessado, não é isso? Ou poucas pessoas teriam interesse. Mas agora, como está todo mundo se borrando de medo de desencarnar, de morrer, então fica aparecendo essas manifestações, certo? São manifestações em hora que você olha e fala, tudo bem, maravilha, em vez de promover uma tristeza, um acanhamento, um nervosismo, vamos bater o pandeiro lá, vamos tocar o violão, vamos fazer uma festinha, não tem problema nenhum, certo? Mas na hora que está tudo bem, por que você não busca o que presta? Porque também na hora que está tudo mal, não adianta correr não. Não adianta você correr lá, estudar a doutrina do céu, que não vai entender nada. Não vai entender nada. Aí é melhor mesmo que vá tocar o violão. Entendeu? Ó, vossos cálculos serão muitas vezes perturbados,
mas chegareis a prever sempre com muita aproximação. Isso vos permitirá, desde que o orgulho humano, olha aqui, se resolva a consenti-lo, tomar as precauções necessárias para salvar as vossas colheitas, desde que o orgulho humano, hein? Tá? Tem que acalmar o orgulho humano, aí as coisas começam a dar certo. Se resolva a consenti-lo, tomar as precauções necessárias para salvar as vossas colheitas, as vossas habitações e fazer redundar em proveito da humanidade o que até então ela considerava calamidade. Nada existe na natureza sem um fim. Nada existe na natureza sem um fim. Somente a ignorância impede a compreensão desta verdade. Então vamos ver aqui, o que é a ignorância? O que a ignorância nos impede de entender? Ó? Nada existe na natureza sem um fim, sem uma finalidade. Ó, somente a ignorância impede a compreensão desta verdade. O homem tem, até certo ponto, o direito de se dizer o rei da criação, no sentido de que nada é secreto que não deva ser dele conhecido, e nada oculto que não deva ser descoberto. São palavras do Cristo, está lá no Evangelho. Nada há oculto que não vai ser conhecido, nada escondido que não vai ser descoberto. Certo? Este baseado nas verdades que Jesus trazia, podemos dizer que isso já se consagrou. Certo? Todavia, é o seguinte, se eu rejeito aquilo que foi descoberto, se eu me nego a compreender aquilo que já foi revelado, certo? O que você acha? O que é que vai acontecer comigo? Vai continuar considerando tudo como catástrofe. O homem tem até certo ponto o direito de se dizer o rei da criação, no sentido de que nada é secreto que não deva ser dele conhecido, e nada oculto que não deva ser descoberto. À medida que for aumentando sua elevação, quer dizer, à medida que for aumentando sua elevação moral, como é que vai aumentar a nossa elevação moral? Quando nós deixamos de ter interesse por besterol, que só serve para desgraçar a vida do ser humano, quando paramos com isso, né? E quando vamos dar valor ao que presta. Por isso que nós temos batido nessa tecla, temos pego esse caderno aqui, entendeu? Isso aqui é luz no mais alto grau. Ó. À medida que for aumentando sua elevação moral e intelectual e concorrentemente física, segundo a lei do progresso, a divina bondade tudo submeteu ao império do homem. Preciso é, porém, que ele aprenda a reinar. Veja o que ele vai falar aqui. Hein? Veja o que ele vai falar aqui. Ó. A divina bondade tudo submeteu ao império do homem. Veja só. Preciso é, porém, que ele aprenda a reinar com o Senhor. Aprenda a reinar com Deus. Aprenda a reinar com o Senhor como pai de família e não como tirano. O dia que nós tivermos, o dia que o nosso domínio, o nosso progresso é progredir, é dominar, mas para ajudar, para fazer o bem, dominar o que presta, em primeiro lugar, dominar a mim mesmo, dominar a minha própria ignorância. Para quê? Para ser produtivo, para respeitar os outros, para aprender a usar a inteligência que Deus te colocou na tua cabeça para fazer o bem, não a maldade. É por aí. É preciso que... Perdão, vou repetir aqui. A divina bondade tudo submeteu ao império do homem. Preciso é, porém, que ele aprenda a reinar com o Senhor, como pai de família, porque Deus reina como pai de família, e não como tirano.
É preciso que despedace as cadeias que prendam seus irmãos para aprender a acorrentar o oceano. O homem quer dominar o oceano, não é isso? Mas ainda não aprendeu a espedaçar ou despedaçar as correntes que subjuga o seu semelhante. Estamos aí, certo, diante de um quadro, de uma epidemia desgraçada, e nós estamos vendo, assistindo, por trás disso daí, planos e planos de como é que se sai dessa epidemia para se dar um golpe. Aguardem, porque já falei isso e vou repetir, vão arrancar das caixinhas de ferramentas muito estranhas. Tá? Vão aproveitar a oportunidade da confusão mundial para arrancar da caixinha de ferramentas muito estranhas. Por enquanto vamos deixar só nisso. Depois lá na frente nós vamos ler o Apocalipse e vamos analisar essas ferramentas que vão ser tiradas das caixinhas. Já estão sendo tiradas. É preciso que despedace as cadeias que prendam seus irmãos para aprender a acorrentar o oceano. É preciso que esteja sempre pronto a partilhar com seus irmãos o que possui, para aprender a preservar suas colheitas das geadas, dos ventos, dos raios, de um sol demasiado ardente. É preciso, enfim, que se aperfeiçoe moralmente para obter o aperfeiçoamento físico do seu planeta. Todos nós queremos um planeta mais desenvolvido, com mais conhecimento, com mais tecnologia. Para quê? Para subjugar. Não, aí a própria ciência e a própria tecnologia vai virando confusão. E as consequências desse mau uso do que Deus nos disponibiliza vai produzindo cada vez mais problemas. É preciso, enfim, que se aperfeiçoe moralmente para obter o aperfeiçoamento físico do seu planeta. Cada um dos séculos que se escoam com tanta lentidão vos traz uma parcela de progresso moral e intelectual. Moral, sim, porque apesar de todas as vossas imperfeições, olha que maravilha que ele vai falar aqui, ó. Isso aqui reanima todos nós, ó. Moral, sim, porque apesar de todas as vossas imperfeições, tendeis para o bem. Ele está afirmando que a tendência do ser humano ainda é para o bem. Há o germe dentro dele. É só trabalhar, é só desenvolver, é só se interessar pelo que presta, que desenvolve. Aprende a usar a cabeça, usar a linguagem. Como é que é? Retirar a ilusão. Exato, retirar. Deixar do lado a ilusão, a fantasia. Ó, moral, sim, porque apesar de todas as vossas imperfeições, tendeis para o bem. Trazeis disposições para aceitar, mesmo dentro da vossa cegueira. Você já pensou se não houvesse a cegueira, quanta coisa boa poderia ocorrer? Ó, mas ele nos anima aqui quando diz: trazeis disposições para aceitar, mesmo dentro da vossa cegueira, as modificações de vos melhorarem a espécie. Conservais ainda, é certo, uma parte, presta atenção no que ele está falando aqui, ó, que é o que nós estamos interessados aqui, em tirar a catarata dos nossos olhos. Catarata chamada ignorância. Conservais ainda, é certo, uma parte da catarata que vos tira a vista. É exatamente do que procuramos curar-vos agora. Agora, quando eu estava transmitindo isso daqui. 1970. 2020, 50 anos. 50 anos. Já dava para ter amadurecido, não é isso?
Ó, conservais ainda, é certo, uma parte da catarata que vos tira a vista. É exatamente do que procuramos curar-vos agora. Quando enxergardes nitidamente, caminhareis com passo firme e decidido pela via do progresso. E vossa carreira tomará, então, proporções grandiosas. Olha aí, João, não desanime, há esperança. Tudo no seio da natureza tem de seguir a sua marcha regular. Longe está ainda a ciência humana do que virá a ser. Quer dizer, a ciência humana vai progredir e muito. Grande poder o Senhor deu ao homem, mas é preciso que este se faça digno, que o homem se faça digno de exercitá-lo. Por isso mesmo, repetimos, tudo é sábio na obra divina. Tudo tem um destino e concorre, quer dizer, contribui pela ação dos Espíritos do Senhor, segundo a sua vontade e sob o império de suas leis imutáveis, para a execução da obra geral, pelos fenômenos da natureza, para o progresso do vosso planeta. Concorre também para o cumprimento das vossas provações e das vossas expiações, que no conjunto da obra representam elementos e meios de progresso. Assim, os homens que sucumbem num naufrágio são levados a morrer dessa maneira por efeito das provas que escolheram antes de reencarnarem. Portanto, seja ou não conhecida do homem a causa, o resultado existirá. Quer dizer, quer o homem entenda, quer não entenda, o resultado sempre vai produzindo. Quer dizer, vamos aprendendo. Era melhor aprender pelo amor, entendeu? Mas se não aprendemos pelo amor, vamos aprendendo pela dor, mas vamos aprendendo. Vou repetir aqui, ó. Assim, os homens que sucumbem no naufrágio são levados a morrer dessa maneira, por efeito das provas que escolheram, antes de reencarnarem. Ponto. Portanto, seja ou não conhecida do homem a causa, o resultado existirá. Seja conhecida a causa, o resultado existirá. Por isso que a gente fala, muito se discute sobre os efeitos, mas não se discute sobre as causas. Discutimos muito sobre os efeitos do vírus, mas não discutimos as causas que disparam esses efeitos. E, no entanto, todo efeito tem uma causa. Em qualquer lugar do universo, quando você sentir um efeito, existiu uma causa que produziu aquele efeito. Então vamos aqui à observação que eu fiz no dia 5/8/2012. Leia e releia um texto como este. Reflita e se delicie com a luz que ele traz. Então você verá como o conhecimento nos liberta de fazer o mal e, indubitavelmente, sofrê-lo como consequência dos nossos próprios atos. Vou repetir aqui, ó. Leia e releia um texto como este. Reflita e se delicie com a luz que ele traz. Ponto. Então você verá como o conhecimento nos liberta de fazer o mal e consequentemente, sofrê-lo como consequência dos nossos próprios atos. Aí, um texto do próprio original ali. Cada um dos séculos que se escoam com tanta lentidão vos traz uma parcela de progresso moral e intelectual. Moral, sim, porque apesar de todas as vossas imperfeições, tendeis para o bem. Meu Deus, a gente vê tanta preguiça e asneira neste mundo que quase perde a esperança. Então chega esse Espírito da verdade de Deus e nos diz: apesar de todas as vossas imperfeições, tendeis para o bem.
Se não fosse de uma fonte destas, quer dizer, se nós não estivéssemos aqui ouvindo o Espírito da verdade, a gente iria duvidar. Mas é o Espírito da verdade. Então eu escrevi assim: se não fosse de uma fonte destas, fatalmente não acreditaríamos. Mas como é a verdade de Deus, nós acreditamos. É por acreditar de direito e de fato, nossa esperança e nossas forças se renovam para trabalhar, seguir em frente, no estudo, na prática do amor e na colocação em prática do estudo, do trabalho e do amor. Tudo aqui deve ser observado e absorvido com todo o carinho deste mundo. Mas nós seguimos na observação de alguns textos para nos deliciarmos nesta análise. Aí, abre o texto. A divina bondade tudo submeteu ao império do homem. Preciso é, porém, que ele, aí escrevi, coloquei entre aspas, ele, o homem, esse ele aqui está falando o homem, que ele aprenda a reinar com o Senhor, como pai de família, e não como tirano. Fecha aspas. Por reinar como tirano e não como pai de família, vemos em Deus um tirano e não um pai de família. Você está entendendo aqui o que eu quis dizer aqui? Ó? Por reinar como tirano e não como pai de família, vemos em Deus, porque não está cheio de gente. Olha, Deus mandou um castigo. Agora Deus está castigando o povo. Olha aí o castigo, aí o vírus aí matando muita gente. Isso é um castigo de Deus, hein? Quer dizer, o que você acha de produzir uma coisa horrível e depois atribuir a Deus? Não, Deus não produz nada que destrói a vida das pessoas. Deus não precisa produzir. Deus não quer o nosso amor às custas de vírus que mata pessoas. Deus quer o nosso amor de livre, espontânea vontade. Por isso que quando me perguntaram o que o senhor vai fazer agora? A minha resposta no meu cérebro é a seguinte: o que é que eu vou fazer agora? Não estou preocupado. Eu estou preocupado com o que é que eu vinha fazendo antes. Porque na hora que você é pego de surpresa, todo mundo fica com cara de santinho. Então não adianta botar cara de santinho, nós vamos pela verdade. Estávamos estudando isso daqui, vamos continuar estudando. Lembra quando a explicação do Apocalipse nos diz o seguinte? Não vou falar. Quer que eu falo? Então eu falo. A explicação do Apocalipse, né, que o irmão Zarur fez, né, lá na hora que está narrando, né, o anjo que está passando aquilo por São João diz assim: continue o sujo a se sujar ainda. A palavra ainda mostra que tem termo, que tem fim. Então ele diz: continue o sujo a se sujar ainda. Continue o limpo a se limpar cada vez mais. Não falou ainda. Porque se limpar, corrigir, progredir, estudar, avançar, colocar em prática, não tem ainda. É para a eternidade fazer o bem. Mas quanto à maldade, falou ainda. Por quê? Porque tudo tem termo. O planeta vai atingindo seus objetivos. Né? E aquele espírito, aquela pessoa que permaneceu voluntariamente cego e refratário, vai encontrar um termo nisso tudo. Por isso que é chamado de tempo do fim. Não é fim do mundo, é fim do tempo concedido para que você coloque em prática. Percorreu o tempo, você não colocou em prática, vai cair sobre a sua cabeça a irresponsabilidade de não ter ouvido, não ter dado o devido valor àquilo que tem valor. Só isto. Vai colher aquilo que você semeou. Semeou de livre, espontânea vontade. Mas vai colher, vai passar por aquilo. Daí não adianta, na hora que vai colher o amargo que você semeou, na hora que você vai colher a pedra que você jogou para cima, que vai cair na tua cabeça, você reclamar e falar que Deus mandou um castigo, mandou uma pedra lá para cima da tua cabeça. Não.
Deus não manda pedra sobre a nossa cabeça, mas não proíbe que eu jogue a pedra para cima. Eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio. E se eu jogo pedra para cima, vai cair pedra na minha cabeça. Acabou, certo? É isso aí. Nada mais justo e nada melhor, inclusive. Então, escrevi assim: tudo aqui deve ser observado e absorvido com todo o carinho deste mundo. Mas nós seguimos na observação de alguns textos para nos deliciarmos nesta análise. Então aí vem, abre o texto. A divina bondade tudo submeteu ao império do homem. Preciso é, porém, que ele, o homem, aprenda a reinar com o Senhor, como pai de família e não como tirano. Aí escrevi assim: por reinar como tirano e não como pai de família, vemos em Deus um tirano e não um pai de família. E não é só a Deus que atribuímos a nossa tirania. Atribuímos também ao nosso semelhante. E não é só a Deus que atribuímos a nossa tirania. Atribuímos também ao nosso semelhante, porque olhamos para ele e não somos capazes de ver a não ser o mal que está em nós. Atribuímos a ele toda a tirania, a covardia, a ladroagem, a preguiça, a inveja, enfim, todo o mal que está em nós. Aí você fala assim: como é que você, que às vezes critica certos atos de governo, certos atos de religiosos, como é que você coloca uma frase dessa daqui? Como é que você coloca um texto? Tranquilamente. Porque nós não estamos aqui falando mal de ninguém. Quando critica um político, uma maneira de governar, uma maneira de transmitir o conhecimento que pertence à área da religião, certo? Religar o homem a Deus, o ser humano a Deus, religar essa consciência desviada do Criador, certo? A gente emite uma crítica. Não estou falando mal de ninguém. Estamos observando o que está aí estampado. Estão apresentando isso em praça pública, em plenos... Agora tem canal de televisão na mão de todo mundo, certo? Estão aí entrando dentro da casa das pessoas e falando isso. Quando a gente põe o dedo ali, por acaso é uma crítica? Não, é apenas uma análise, certo? Por isso que há coerência quando se coloca esse daqui, ó. Quando se coloca a coerência aqui, ó. E não é só a Deus que atribuímos a nossa tirania. Atribuímos também ao nosso semelhante, porque olhamos para ele e não somos capazes de ver a não ser o mal que está em nós. Atribuímos a ele toda a tirania e covardia, e ladroagem, e preguiça, e inveja. Enfim, todo o mal que está em nós. Então, chego a compreender e achar que, quer dizer, neste caso, né, tendo essa cabeça, então chego a compreender e a achar que Deus manda catástrofes para nos esmagar, para nos punir, quando na verdade ninguém, nem Deus me pune. Quem me pune sou eu mesmo, ao deixar de me beneficiar com as misericórdias das suas leis. Sim, porque Deus só criou a lei que me beneficia. Eu é que me castigo ao deixar de me beneficiar, quando deixo de cumprir as suas leis. Deus não criou o castigo, mas nós criamos pela catarata da nossa visão, viu aqui atrás no texto quando ele fala, estamos aqui para diminuir a catarata dos vossos olhos, é este assunto aqui, ó. Deus não criou o castigo, mas nós criamos pela catarata da nossa visão, de rebelados e caídos do paraíso. E agora vêm estas misericordiosas explicações para limpar esta catarata da nossa visão equivocada. Disse Jesus: se o teu olho, isto é, se a tua visão for má, todo o teu corpo, isto é, toda a sua ação, será tenebrosa. É a mais pura verdade deste mundo. Por isso Jesus voltou, através do Espírito da Verdade, para nos curar das cataratas que fazem todos os nossos atos serem tenebrosos.
Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Releiam o texto original, por favor. Por que a gente faz esse apelo aqui? Releiam o texto original, porque a gente sabe que são assuntos onde requer um pouco mais das linhas de raciocínio. Entendeu? Mas estamos aí. Né? E na semana que vem, vamos estudar aqui Fenômenos da Natureza, capítulo 3. Capítulo 3, e se o tempo permitir, vamos fazer também Fenômenos da Natureza, capítulo 4. Quer dizer, você está vendo quanta análise, quanta informação em cima daquele texto do Evangelho? Todas essas informações aqui, certo, estão em cima daquele texto do Evangelho. Como não agradecer a Deus? Como não curvar a nossa alma, a nossa consciência? Um pouquinho mais de pé no chão, um pouquinho mais de boa vontade, para formar, para que nós venhamos a nos juntar, nos unir, formando uma legião de pessoas de boa vontade. Pai de misericórdia, nós te agradecemos mesmo, com a alma entusiasmada, pela tua luz, pela catarata que retira a cada lição dessa, retira da nossa visão, afasta da nossa visão. Cada lição destas é uma cura de catarata do espírito. Já não é mais nem do corpo, já é da alma. Por isso, Senhor, nossa gratidão, que a tua paz e que a tua luz esteja com todos nós. Todos nós, aqueles que compreendem, aqueles que não compreendem, nós desejamos, o nosso desejo é que a tua paz e a tua luz esteja com todos, indistintamente com todos nós. Que assim seja.